Boa noite a todos. Eu sou Jorge Affiuni, diretor médico do Laboratório Cristália. E, em nome do laboratório, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes para essa segunda live do nosso programa Conectados em Prol da Saúde. Hoje, complementando o evento de 2 semanas atrás, nós vamos conversar um pouco sobre o retorno das atividades eletivas, basicamente das cirurgias eletivas, e de como que no ambiente que a gente tem hoje nos hospitais que estão tratando da questão dos pacientes críticos com Covid-19, o retorno o retorno das cirurgias eletivas poderia impactar. Então, para conversar sobre esse tema, nós temos o prazer de ter 3 pessoas altamente gabaritadas e com uma experiência muito grande em 3 áreas diferentes, de modo que nós imaginamos que eles vão se complementar nas visões que o ambiente médico dos profissionais de saúde tem, então, sobre esse assunto. Então, inicialmente, eu queria apresentar a doutora Elaine Capucho, que é farmacêutica, docente do Departamento de Farmácia da Universidade de Brasília, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e hoje coordenadora científica do programa Farmácia Update. Doutora Elaine, bem-vinda. Boa noite, doutor Jorge, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Não, por isso, bem-vinda. Além da Elaine, também o doutor Bruno Bezem, que é intensivista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador dos serviços de UTI de emergência daquele hospital e uma pessoa que, por conta da transformação do Instituto Central do HC numa grande UTI, com 300 leitos de UTI para atender pacientes críticos com Covid-19, acabou adquirindo uma grande experiência nesse campo, nesse tema, e também acho que vai ter bastante contribuição a dar para essa nossa conversa. Bruno, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Jorge. Vai ser um prazer aí participar do webinar. Ótimo. E para completar o nosso trio de panelistas, Dr. Luiz Fernando Falcão, que é anestesiologista, professor da Unifesp, diretor de operações do Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista e diretor científico da SAESP. Bem-vindo, Falcão. Boa noite, Jorge. Obrigado, Jorge, e obrigado a Cristália pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês essa noite. Bom, feitas as apresentações, só algumas instruções. O nosso evento, a gente pretende que seja bastante interativo e, para quem está assistindo, a gente tem no centro da tela, na parte inferior, um Q&A e os participantes que quiserem fazer perguntas podem fazê-lo através do Q&A. E eu estou contando também com o auxílio da doutora Natália Serrano, que é a gerente médica da divisão hospitalar do Laboratório Cristália, que vai me ajudar aqui com as perguntas. O nosso evento deve ter uma duração de 1 hora e a gente espera nesse tempo contemplar aí as questões que vierem. Então, eu queria começar com um olhar muito rápido de vocês 3 sobre a seguinte questão. Hoje, nós temos no Brasil 2 milhões de pacientes infectados, quase 75 mil mortes. No estado de São Paulo, 65% das UTIs ocupadas por pacientes críticos de Covid-19, sendo que essa distribuição é heterogênea. Na capital,
menos ocupação, e no interior, e nós vemos que essa é uma tendência, a disseminação da doença para os interiores dos estados e para o interior do país. E a minha pergunta para vocês é, e rapidamente, vocês acham que vale a pena, ou vocês acham que o risco de se retornar às atividades cirúrgicas eletivas é grande, é pequeno? Nós estamos num ponto de poder voltar a essas atividades ou ainda não? Então, podemos conversar com a doutora Elaine. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço pelo convite. Acho que, doutor Jorge, em relação à farmácia, né, nós estamos num momento muito crítico para abastecimento de medicamentos, né, e não só medicamentos, alguns materiais também. Então, se e quando essa retomada acontecer, é necessário que, para que isso aconteça sem riscos, né, de danos aos pacientes ou de uma assistência inadequada, que haja, né, uma formação de um comitê, de uma discussão, junto com a equipe multidisciplinar, para definir, programar, né, essa retomada. E, inclusive, trazendo os fornecedores, quem está ali naquela região, quem pode atender, definir protocolos, enfim, em suma, tem que haver um planejamento bastante importante para que essa retomada seja, né, com segurança para todos que forem atendidos no hospital. Ótimo. Bruno, você com a experiência de intensivista, e a gente sabe que boa parte dos pacientes que vão para cirurgias eletivas muitas vezes precisam do seu tempo na terapia intensiva. O que você acha? Eu acho que a premissa para partir adiante é você conseguir reduzir um pouco, ter uma queda do número de internações por pacientes por Covid, né? É claro que tem várias outras coisas envolvidas, envolver todos os interessados, a farmácia, você vai ter fornecimento dos medicamentos, etc., mas acho que a premissa básica é estar realmente reduzindo o número de casos na região. Eu acredito que cada município, cada estado vai ter uma situação diferente ao longo do tempo. A gente tem que balancear isso muito bem, porque, ao mesmo tempo, muitas cirurgias eletivas, cirurgias oncológicas têm sido retardadas. A gente tem posicionamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica recomendando que se faça dois caminhos justamente para não atrasar, por exemplo, cirurgia oncológica, que poderia ter impacto prognóstico, e talvez as cirurgias eletivas que podem ser postergadas, deixar para um segundo momento, quando a gente estiver numa situação mais confortável, né? Mas eu acho que cada hospital vai ter que ver a sua demanda e organizar dois fluxos, né? Que é o necessário, ter áreas COVID e áreas não COVID nessa etapa de transição, até que a COVID realmente arrefeça de vez. Obrigado, Bruno. Falcão, o que você acha? Então, Jorge, assim, o que a gente tem discutido, né, vai muito ao encontro do que a doutora Elaine e o doutor Bruno disseram, né? O Brasil é um país continental, a gente aqui tem vários Brasis, né? Então, a gente primeiro precisa avaliar essa realidade local. E, para isso, tem uma série de recomendações. O que eles dizem é que a gente precisa ter aquele chamado o R menor do que 1, né? Então, que a gente diminua, como o Bruno disse, diminua esse número de novos casos e a gente perceba que essa curva ela não esteja aumentando. Depois disso, você precisa avaliar a infraestrutura, tanto da região quanto dos hospitais. Não faz sentido nenhum você voltar a uma cirurgia eletiva se você não tem EPI suficiente, se você não tem medicação suficiente, né? Se você não tem analgésicos, hipnóticos, não faz sentido você retornar a uma cirurgia eletiva. Mas, ao mesmo tempo, isso não é tão dicotômico assim, porque a saúde não pode parar. Então, quando a gente fala cirurgia eletiva, o próprio Bruno já falou, às vezes é uma cirurgia
pode ser uma oncológica, que dá para esperar um pouco, um paciente que está com nódulo, é uma paciente que tem sangramento e que precisa fazer uma esterectomia, e ela não se encaixa num quadro emergencial, mas que também não pode postergar tanto. Então, aí você vai para um outro espectro, que é justamente estruturar o seu hospital, estruturar a sua equipe para trazer segurança a esses pacientes, né? E você precisa ter toda uma avaliação interna, porque ninguém aqui vai submeter um paciente a uma cirurgia eletiva que precisa de uma UTI no pós-operatório, não tem vaga de UTI, né? E esse paciente, então, ele vai precisar fazer a cirurgia em um outro local. Então, é multifatorial. Eu acho que a resposta, assim, ela não é dicotômica, sim ou não. Existem vários, entre o 0 e o 1, né? Existem vários números aí. Então, você precisa avaliar a realidade de local a local com essa equipe multidisciplinar e com gestores. Perfeito. Tem uma questão que a gente já discutiu há 2 semanas atrás, na primeira live do programa Conectados em Prol da Saúde, que é a entrada de profissionais de saúde não habituados ao paciente crítico. Então, a gente sabe que vários colegas nossos adoeceram, vários colegas nossos saíram da frente de batalha e esses colegas tiveram que ser substituídos e muitas vezes por profissionais não habituados ou sem muita intimidade com o paciente crítico e com o setting que cuida desses pacientes críticos. Então, eu queria ouvir um pouco do olhar de vocês e como é que, na opinião de vocês, isso afetou as estruturas nas quais vocês trabalham. Então, Falcão, você já está na tela, começa você. Legal. Jorge, eu estou vendo que está participando aqui com a gente a doutora Cláudia Luttig, né? Quem não conhece, a doutora Cláudia Luttig, ela é uma referência em manuseio de via aérea, né? Eu aprendi a fazer manuseio de via aérea com ela. E um abraço, viu, Cláudia? E a doutora Cláudia fala muito isso. Ela fala que, assim, você precisa ter os seus devidos cuidados. Ela fez uma vez uma apresentação muito legal. Não transforme um paciente que não é via aérea difícil num paciente que é via aérea difícil. Vou me deter aqui como anestesiologista, vou me deter a questão da via aérea, porque quando a gente fala um paciente com Covid-19, é uma questão crítica, né? Então, é um paciente que está hipoxêmico, que precisa ser entubado, é um procedimento que gera aerolização e você tem um risco da contaminação do profissional de saúde. A questão é que quando você coloca esse profissional recém-formado, ou que não seja recém-formado, mas é um profissional que é até especialista, pode ter muitos anos de formado, mas que não é a rotina dele manusear a via aérea, e você ainda coloca uma pessoa que ela tem que estar toda paramentada, vai estar com avental, né? Ela vai estar com uma N95 que ela não consegue respirar, ela vai estar com face shield que fica embaçado, você vai lá e inventa uma caixa de acrílico que tem que colocar ao redor dela, que tem aí várias críticas a favor e contra. Então, isso traz um cenário muito desafiador para esses colegas mais novos. E agora a gente é crescido de ter que usar meios alternativos em relação a medicações para alcançar o seu objetivo, né? Então, falta aquela medicação padrão que é o que você está acostumado a usar no dia a dia, é um ambiente desafiador. Eu tenho uma sensação, e eu estou vendo que tem um outro colega aqui que está presente, o Cirilo. O Cirilo é um colega anestesista do nosso serviço, e ele passou por uma situação pessoal em um plantão dele, que ele foi chamado para ajudar um colega que era um colega novo, recém-formado, e que o colega estava passando por muitas dificuldades. Talvez se você tivesse um profissional mais proficiente, um profissional mais experiente naquele momento, poderia ter agido de forma diferente. Então, é um desafio, e a gente estava falando até um pouquinho antes, né, Jorge? Eu fiz aqui eu levantei uns números aqui, se você me permitir falar.
Hoje a gente tem aproximadamente, aqui numa estimativa, de 212 mil alunos de medicina no Brasil, mais 60 mil alunos nas fronteiras. Então, a gente está colocando muitos colegas no mercado, muitas vezes sem a formação mais adequada. E quem acaba sofrendo é o paciente. E eu acho que o Covid mostrou muita coisa acontecendo que a gente tem que tomar cuidado. Ótimo. Elaine, você é uma pessoa que se preocupa muito com a questão de evento adverso e com a questão de segurança do paciente. E, óbvio, aqui a gente não fala só dos médicos, mas fala também de profissional de enfermagem, fisioterapeuta e farmacêuticos também. Como é que, na sua visão de uma pessoa que se preocupa com a segurança do paciente, que tem um monte de trabalhos relacionados com isso, a entrada dos novos profissionais com pouca experiência pode impactar nessa situação toda? Bom, a segurança do paciente, ela passa pela capacidade do profissional de desempenhar o seu papel, né? E pela segurança dele também naquela atividade que ele vai fazer. Então, a inexperiência, né? E essa própria insegurança que o Dr. Falcão falou, não é só uma questão de eu ser inexperiente, às vezes eu sou experiente, mas eu estou num ambiente completamente diferente, né? A própria paramentação, essa insegurança de você se contaminar, tudo isso amplia, a gente chama dos buraquinhos do queijo suíço, né? Que Reason falou para que aconteça um evento adverso. Então, são falhas no processo, são questões ambientais, questões de formação, que vão fazendo com que lá na frente a gente tenha mais eventos adversos. A gente tem conversado com colegas farmacêuticos, mas também com profissionais de todas as áreas, tem acontecido muitos eventos adversos nessa etapa, não só por inexperiência dos profissionais, mas, por exemplo, a inexperiência, aquele profissional que é formado há muito tempo, mas que tinha um padrão de intubação de um paciente, que o Dr. Falcão colocou, né? De repente falta o medicamento que ele está acostumado e ele tem que aprender a utilizar um outro medicamento. Como que ele vai fazer isso? Então, é um processo, sim, de que a gente está vendo aumentar o número de eventos adversos. Isso é uma pesquisa que eu quero fazer, né, de comparar o antes e depois, como aconteceu isso dentro da pandemia, né, o quanto essa insegurança aconteceu, mas a gente pode ter soluções importantes para isso, como o uso de protocolos, né, multidisciplinares, e tentar padronizar um pouquinho mais esse processo de cuidado ao paciente COVID e aos demais também, porque nas outras áreas também tem gente muito insegura. Sem dúvida. Principalmente agora que a gente está vendo os procedimentos eletivos voltarem, né? Bruno, o olhar de quem acabou criando uma estrutura enorme para terapia intensiva e, obviamente, o RH para tocar essa terapia enorme essa estrutura enorme de terapia intensiva, não deve ter sido simples de obter. Como é que você viu isso e como é que isso impactou no atendimento ao paciente? Jorge, eu acho que, felizmente, nos Estados Unidos a gente tem uma estrutura muito adequada, né? E teve toda a questão de conseguir equipamentos, de equipar as unidades para a gente conseguir dar um cuidado adequado. Mas, sem dúvida, o maior desafio foi realmente recurso humano, tanto quantitativamente quanto qualitativamente falando, né? Eu acredito que a gente tem muito a amadurecer no Brasil ainda na formação de toda a equipe, não só a equipe médica, mas o farmacêutico clínico, o fisioterapeuta intensivista, o enfermeiro intensivista, para trabalhar no dia a dia. E eu acho que isso, sem dúvida, fez falta. Se a gente tivesse mais profissionais com essa qualificação, talvez a gente conseguiria ter tido menos eventos adversos, né? Isso que a Elaine comentou, realmente, a gente teve um aumento enorme de eventos adversos. E o que eu pude aprender com o tempo, se a gente for botar dentro do enquadramento conceitual aí das metas internacionais de segurança,
A gente teve desde problemas de identificação do paciente, problemas com medicamento de alto risco, então KVO de bomba de infusão, de vasopressor, de sedativo, etc. Então, tudo por uma equipe de enfermagem um pouco mais nova que precisaria de um treinamento. E aí a gente foi identificando e atuando muito em cima disso. Mas eu acho que na terapia intensiva o que faz muita diferença, e eu acho que o que fez, foi a gente identificar os médicos, enfermeiros com perfil intensivista mesmo, para manter a horizontalidade. E eu acho que, nesse sentido, o protocolo é importante, mas é muito importante que você tenha uma pessoa que esteja vendo o doente de uma forma horizontal, para não ter só a visão do plantão, né? E pensando na questão do uso de sedativos, de analgésicos, etc., a visão horizontal é importante porque ajuda a entender que o doente está numa outra fase, não está numa fase inicial, e você consegue adaptar melhor a terapia, né? Outra coisa que é importante que a gente tentou manter, visita multidisciplinar, para manter a comunicação efetiva de toda a equipe, né? E uma atenção grande que a gente teve, no começo a gente teve muitos eventos, então um evento que é muito frequente em terapia intensiva e é difícil de trabalhar se chama fadiga de alarmes. Então a gente tentou trabalhar um pouco em cima disso para fazer um ajuste melhor de alarmes, para identificar mais precocemente as alterações fisiológicas, ou por exemplo, um paciente que agitou, fez delírio e se desconectou do ventilador. A gente estava tudo com o box fechado, né? Então, às vezes, a gente não conseguia ouvir o alarme do ventilador, a gente só ouvia o alarme da telemetria. Felizmente, a gente tinha telemetria, né? Então, a gente teve que trabalhar tudo isso para não chegar nessa situação de fadiga, para que cada alarme fosse visto e reavaliado para evitar esses eventos mais graves, né, que podiam resultar numa parada cardíaca, etc. E lidar com esses pacientes não foi fácil. A gente tem várias especialidades que têm um conjunto de habilidades necessárias para trabalhar em terapia intensiva. A anestesia é um grande exemplo, né? Então, o anestesista, a gente teve no Hospital das Clínicas toda uma reformulação das equipes, a equipe de anestesiologia ajudou muito, com intubação, tem todo o conjunto de habilidades, sabe fazer ventilação mecânica, hemodinâmica, etc. Mas eu acho que é muito importante, na medida do possível, ter essa visão horizontal, e aí tem alguém, um profissional focado na terapia intensiva para manter um raciocínio mais linear e pautado aí nos protocolos institucionais, né? Ou seja, mesclar os profissionais, colocando pessoas com mais experiência e que tivessem o olhar horizontal do paciente e com a atividade complementar com os profissionais menos experientes. E a gente teve assim, tinha anestesistas com esse perfil que fizeram TEIs horizontais, a gente teve vários colegas de diferentes especialidades que conseguiram manter essa visão. Eu acho que isso é fundamental, mas é muito importante que essa pessoa mantenha um contato próximo da equipe multi para todo mundo falar a mesma língua, né? Eu acho que isso é muito difícil, ainda mais na situação de pandemia, com tanta gente nova que entrou. Então, isso foi um grande desafio. Perfeito. Tem uma pergunta aqui especificamente para o Falcão, que existe uma estratégia para, nesse momento delicado, contornar o receio dos pacientes que têm indicação para cirurgias eletivas ou para cirurgias de urgência e que possivelmente poderão retardar esses procedimentos em função da preocupação com infecção e tudo mais? Perfeito. Bom, Jorge, obrigado pela pergunta muito boa, muito inteligente. Tem sim, tem o que fazer, porque esse é o principal ponto desse momento de retomada que a gente está em São Paulo, das cirurgias eletivas nos setores privados, tá? Nos setores públicos também, em alguns hospitais. Esse é o principal ponto da dificuldade, que é o receio do paciente, né? As pessoas estão com medo, né? Então, as pessoas, elas têm medo de ir no hospital e a gente tem visto que as pessoas estão chegando mais doentes, principalmente do ponto de vista clínico. As pessoas têm dor torácica, ficam em casa e quando chegam no hospital já tem um infarto mais avançado, por exemplo. Então, quando a gente fala em cirurgia eletiva, é claro que as pessoas têm medo, né? Então, o que você deve fazer nesse momento? Nunca foi tão importante uma relação médico-paciente, profissional de saúde-paciente. Você deve explicar para as pessoas que há uma estrutura adequada, né? O hospital, ele se prepara, o hospital que se propõe a retomar a cirurgia eletiva, como a gente já falou anteriormente, né? Além da avaliação do ambiente externo, tem que existir uma preparação do ambiente interno.
E preparação do ambiente interno, você precisa ter 2 fluxos de paciente. Você precisa ter um fluxo do paciente COVID-free, né, que é a zona limpa, e você precisa ter um fluxo do paciente confirmado ou altamente suspeito. Então, esses fluxos do hospital geralmente são fluxos independentes, com profissionais independentes. Os hospitais privados que eu atuo, por exemplo, fez uma barreira física dentro do centro cirúrgico, construiu uma parede dentro do centro cirúrgico. Então, são 2 centros cirúrgicos, são 2 hospitais dentro da mesma infraestrutura do hospital. Então, são 2 farmácias. Então, assim, é tudo separado, né? E você precisa explicar isso para o paciente, que o paciente ele não está sobre esse risco. Dessa forma, você consegue tirar um pouco, ou pelo menos reduzir um pouco o medo desses pacientes. Ótimo. Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Em relação a isso, uma coisa que é importante, assim, o risco ele vai existir de qualquer forma, acredito eu, mas eu acho que como o Falcão falou, acho que o paciente tem que participar dessa decisão, porque dependendo da condição clínica que ele tiver, etc., postergar não vai ser a opção mais viável, né? E acredito que o hospital tem que garantir essa separação de um caso para outro, a linha COVID e a linha COVID-free, como o Falcão falou, e eu acho que esse que é o caminho necessário. E algo que a gente já tem aparecido na literatura, por exemplo, o uso de máscaras fora do Brasil, eu não sei, os hospitais cada um está se preparando, ele vai ser universal. Então, não importa se você está na área COVID ou não COVID, que o profissional de saúde ou o próprio familiar vai poder passar COVID para o paciente, mesmo estando na área não COVID, né? Então, acaba que, para evitar essa disseminação, as medidas aí de prevenção de infecção nosocomial por COVID vão ser disseminadas para todo o hospital, independente de estar em área COVID ou não. Se permite uma parte, Jorge, só para ratificar aqui que o Bruno falou, que ele falou uma coisa muito importante, que é a participação do paciente na decisão. Então, o paciente ele tem que conhecer, porque como o Bruno falou, ele tem risco ainda assim, a gente, né? Então, o paciente precisa participar dessa decisão, né? E os hospitais hoje, pelo menos os que eu conheço, os privados, estão testando os pacientes antes das cirurgias eletivas, né? Mas a gente já viu janela que o paciente se contaminou no meio, entre saiu o resultado que estava negativo e depois ele fazia a cirurgia. Então, é muito importante essa decisão do paciente. Ótimo. Elaine, algo mais? Não. Tem uma outra pergunta aqui que acho que está mais ou menos dentro disso que a gente está conversando, que é a seguinte: ele não se identificou e fala que na instituição onde ele trabalha estamos coletando o swab de COVID antes da data da cirurgia. Com resultado negativo, seguimos com o procedimento eletivo, visando minimizar os riscos ao próprio paciente e equipe. Vocês acham que isso é efetivo? Quantos dias antes o exame poderia ser feito? Associar o resultado do exame aos sintomas ou uma anamnese mais profunda em relação à epidemiologia desses pacientes poderia ser uma coisa que ajudasse. Elaine, quer falar? Eu vou deixar para os médicos comentarem. Tá bom. Mas tem que ver o tempo entre qual é o tipo de, né, lógico, swab, provavelmente RT-PCR, mesmo assim, esse tempo tem que ser muito bem analisado e ele pode se contaminar no caminho, ele pode se contaminar entrando no hospital, ele pode, enfim, né, até na própria coleta, né? Então, esse é um procedimento, ao meu ver, né? Então eu deixo para os médicos comentarem mais profundamente, que ele não traz essa segurança de que ele pode entrar num COVID-free, simplesmente, eu entendo até como um custo a mais e um trabalho a mais que não traz muita segurança. Você deve seguir os padrões de segurança para evitar a contaminação independente, né? A não sei que você tenha essa análise,
né, fazer um teste rápido, por exemplo, que dá um resultado falso negativo muito, muito Com muita também frequência, né? significativo, enfim, é complicado você tomar essa decisão, a não ser que você tenha sintomas, né, início de sintomas e faça o teste, e aí atrase um pouco a cirurgia, mas, por favor, complementem e me corrijam se eu estiver equivocada. Bruno? Assim, acho que a primeira diferenciação é se o paciente é sintomático ou não, mas se for sintomático, com certeza está fora, né? Então, a ideia desse screening com PCR é dos pacientes assintomáticos, né? Ou com sintomas que não são frutos, etc. E nesse quesito, eu acho que o que é fundamental é que a coleta seja próxima da cirurgia e que o resultado saia rápido. Então, não adianta você coletar uma semana antes e ir para a cirurgia uma semana depois, isso não seria inviável. Então, o que muitos hospitais aqui em São Paulo têm feito, não sou infectologista para afirmar que essa é a forma mais adequada, mas o que muitos hospitais têm feito é internar o paciente, coletar o PCR e marcar a cirurgia para o dia seguinte. Se o PCR vier negativo, faz a cirurgia. O PCR vindo positivo, aí cancela a cirurgia, etc. Entendeu? Então, acho que isso tem que ter enfim, acho que se tiver um delay muito grande, aí o risco se torna maior, né, de ser um assintomático que passou despercebido. Falcão, quer acrescentar alguma coisa? Isso que o Bruno falou é o ideal, né, que os hospitais têm praticado, mas ainda a gente tem visto que tem muitos hospitais privados que precisam de um PCR negativo 48 horas antes da cirurgia. E, às vezes, esse exame, para sair o resultado, demora mais 48 horas, 72 horas. Então, o paciente coleta o exame 4 dias antes. E se ele se infectar nessa janela, né, há um período médio aí que a gente sabe, existem os pacientes assintomáticos, muitas vezes começam a apresentar um sintoma no seu 4º ou 5º dia. Então, você acaba tendo uma janela de risco. Por isso que o que a Elaine falou é importante, é continuar tendo as proteções, mas é o screening que tem sido aplicado. Perfeito. Então, vamos daqui para frente falar um pouco mais de medicamento, né, que é talvez o centro da nossa conversa e talvez o que realmente interesse para as pessoas aqui. Então, tem 2 perguntas aqui sobre isso. A primeira delas é como que os profissionais de saúde estão vendo a ausência de diversos fabricantes / laboratórios numa hora em que a farmácia mais está precisando. A gente sabe que nós tivemos dentro do Cristália uma verdadeira operação de guerra para aumentar alguns dos nossos opioides e alguns dos bloqueadores neuromusculares entre 300% e 400%. Então, foi uma engenharia produtiva que a gente fez dentro do Cristália, porque senão é uma demanda que não está efetivamente sendo atendida de forma completa hoje, o estaria sendo de uma forma muito mais prejudicada. Então, a gente entende o que significa, qual é o custo disso e o que as empresas e os laboratórios têm que fazer para chegar em um aumento de produção que realmente mitigue um pouco a falta de medicamento. Mas, efetivamente, falta medicamento. E essa pergunta é assim, como que vocês estão vendo isso? Eu interpretaria da seguinte forma: vocês estão nos lugares onde vocês trabalham tendo dificuldade para obter medicamento, sim ou não, e o que vocês têm feito para diminuir esse problema? Então, Bruno, quer começar? Pode ser. Assim, Jorge, eu acho que existe... Eu entendi a pergunta de quem fez, né? Eu sei de algumas regiões que não conseguiram bloqueador neuromuscular em nenhum momento, né? E acho que tanto para cirurgia quanto para tratar o paciente de Covid é muito difícil você fazer isso de forma adequada, segura e correta sem a disponibilização. Mas eu acredito que tem uma responsabilidade também de quem está usando o medicamento, tá? Então, eu vou
só tentar compartilhar rapidamente nossa experiência no Hospital das Clínicas. Felizmente, nós não tivemos falta de nada, mas isso foi graças a um trabalho muito próximo da diretoria clínica com a farmácia clínica do hospital, e a farmácia clínica monitorizou o consumo de sedativos, de bloqueadores musculares e analgésicos dia a dia. Então, a gente sabia, ó, agora está aumentando muito, a nossa previsão que era de 30 dias, agora está em 5 dias. E a gente jogou essa responsabilidade para a linha de frente. Ó, pessoal, o fentanil está próximo a acabar. Então, a gente vai ter que mudar um pouco como a gente usa, vamos ter que usar alternativas. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Então, o médico tem que estar... o médico, a equipe toda, né? Mas eu acho que, principalmente o médico, tem que estar aberto a usar alternativas, né? Em segundo lugar, ver onde existe potencial de desperdício. Então, por exemplo, nas salas clínicas, algumas soluções a gente fazia por uma questão de facilidade, era costume, por exemplo, usar fentanil puro. Se você usa fentanil puro, você desperdiça 30% da solução só para preencher o equipo, naquele finalzinho da solução, na troca, porque tem que trocar cada 24 horas. Então, fazer uma solução diluída, você vai economizar ampolas da droga, né? E, por último, o uso racional. E aí esse é muito difícil de fazer, eu comentei com a Elaine antes, né, antes a gente ter esse webinar, porque há uma heterogeneidade muito grande, tanto no uso de analgésicos, quanto de sedativos, quanto de bloqueadores neuromusculares. E a gente tem que entender, se eu quiser usar uma droga por 5 dias, 7 dias para todos os pacientes com Covid, essa droga vai faltar ou para o meu hospital, vai faltar para outro, porque o meu, talvez, ele negociou, se preparou melhor, mas talvez falte para outro, e a gente tem que aprender a lidar, a ventilar o paciente sem o bloqueador neuromuscular. Tá? É claro que é difícil falar para não usar de forma alguma, mas acredito que é necessário focar muito no uso racional e trabalhar a equipe para conseguir fazer isso. Bruno, só aproveitando então que você tocou nisso, como que você trabalha sem bloqueador neuromuscular? Olha, eu não conseguiria trabalhar sem, mas eu acho que dá para a gente reduzir o consumo. Tá? Então, por exemplo, a evidência em pacientes com síndrome de desconforto respiratório, a gente tem toda uma linha que sugere que talvez você tenha que reduzir a pressão de extensão, várias coisas técnicas, mas ao mesmo tempo dá para você tentar ventilar o paciente em modos mais espontâneos. E só o sedativo não resolve muitas vezes. Você não consegue com o sedativo fazer uma ventilação controlada do jeito que você gostaria. Você precisa do curário. Mas o curário tem seus efeitos colaterais também. A gente vai ter polineuropatia, etc. Então, na nossa prática, na nossa UTI especificamente, a gente tentava reservar para as primeiras 24, 48 horas e dentro na medida do possível, depois dessa etapa, evitar o uso de bloqueador muscular a todo custo. Só em situações extremas mesmo a gente reintroduzia. Tá? Mas isso depende muito de você conseguir ajustar o ventilador ao paciente e focar em outras coisas, porque é muito mais fácil você ver que a ventilação não está adequada e curarizar o doente do que você fazer o ajuste adequado do ventilador. Mas aí isso já é um conhecimento um pouco mais avançado. Mesmo o intensivista pode ter dificuldades de fazer isso, entendeu? Então, é algo que vai trazer mais dificuldade mesmo. Elaine, o Bruno falou que no HC uma coisa importante que foi feita foi a conversa entre a diretoria clínica e a farmácia hospitalar. Como que é isso do ponto de vista do farmacêutico? Pensando no desabastecimento, pensando na escassez e pensando na necessidade de otimizar o que existe dentro do hospital. Eu acho, doutor Jorge, que a gente parte do princípio de que a farmácia deve realmente monitorizar o seu estoque e os subestoques no hospital, né? Nós estamos falando de vários Brasis, como já foi colocado aqui, então, é porque é o HC de São Paulo que tem um sistema eletrônico e que consegue controlar. Não é isso, né? Mesmo que seja numa folha de papel, esse diálogo, essa conversa diária, esse monitoramento numa tabela, né? Eu enviei X, voltaram Y, né? Enfim, fazer uma conta simples é muito importante. Parece que eu estou falando algo muito óbvio, né? E que de jeito nenhum que isso não acontece, mas assim, há muitos e muitos hospitais, inclusive hospitais de referência, que ainda não têm um sistema eletrônico,
né? Então, que pode informar isso a todo tempo, muito menos que chegue até o paciente para você saber se foi efetivamente aquele medicamento dispensado foi administrado. Então, esse diálogo da farmácia com as equipes, né? Participando desses protocolos para poder fazer previsão daqueles medicamentos, fazer até a própria avaliação da prescrição, né? Que o doutor Bruno colocou, olha, a gente até faz protocolo, mas nem todo mundo segue. Então, às vezes, né, numa conversa, se eu tenho certeza, vai utilizar essa quantidade de dose aqui mesmo, a gente vai ficar sem, como é que a gente pode negociar isso, né? Então, isso é papel da farmácia também, né? Pensar em atender todo mundo. E nesse momento, reforçando o que o doutor Bruno falou, a gente tem que pensar no país como um todo, né? Não é nem só mais na nossa instituição, nas outras equipes que estão precisando utilizar, mas todo mundo está precisando dos mesmos medicamentos, o mundo, né? Então, é importante que a gente faça esse uso racional e que essas lições aprendidas sejam compartilhadas também, né? E o farmacêutico deve ficar atento. Eu vi já aqui na lista que tem vários colegas aí nos ouvindo. A gente sabe das dificuldades do dia a dia de monitorizar o estoque e tudo mais, mas é um momento crítico e talvez isso traga lição para que a gente faça isso para as demais, né, para os demais medicamentos do estoque. Falcão, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que, assim, a pergunta do colega foi em relação como que o profissional de saúde se sente em relação à ausência do fabricante ou do laboratório. Para ser sincero, Jorge, eu não senti ausência, porque a gente está vivendo, né? Essa é uma situação de guerra, né? É uma situação difícil. E, pelo contrário, toda vez que a gente precisou de algum suporte, a gente teve um pronto atendimento, mas existe a limitação. Por mais que a gente esteja tentando, esteja colocando, falar assim, água no feijão, mas existe um limite. E aí vai essa importância que a Elaine e o Bruno falaram, né? Nunca foi tão importante essa comunicação do farmacêutico clínico, sendo ali um interlocutor com o gestor, com o anestesista, com o intensivista, com os médicos. Eu não vou falar aqui da realidade do hospital público, mas nas instituições privadas que eu atuo, eu só tenho que agradecer, porque eles lideraram, chamando reunião e falando assim, pessoal, plotando na tela, né, e falando, olha, foi feito um grupo e um e-mail que vai para todas essas pessoas diretamente responsáveis, falar, olha, antes a gente tinha um estoque para tantos dias, agora está para tantos dias. Então, a gente desenvolveu até umas ações, por exemplo, de colocar na farmácia satélite um informativo para o médico que está na ponta, olha, tal medicação, baixo estoque. O que é o baixo estoque? Eu só tenho mais para X dias, 7 dias, porque aí a gente não se depara com aquela situação, olha, eu preciso de um rocurônio. Não tem, acabou. Não, mas, né? Então, aí o Bruno falou muito bem, né? A gente que está na ponta, a anestesia vai ter que tentar mudar um pouco a sua estratégia, claro, nunca colocando o paciente em risco, nunca, né? Aqui está presente com a gente o professor Carrareto, né? O professor Carrareto é professor lá do Espírito Santo, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de ventilação mecânica. Ele fez um trabalho maravilhoso com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ensinando o anestesiologista, por exemplo, sobre a questão do manuseio da ventilação mecânica. Foi a pergunta que você falou para o Bruno. Bruno, como você faz sem? Né? Tem situação que não dá para fazer sem, mas tem muita situação que talvez, se você fizer um ajuste fino, né, talvez você consiga. Então, eu não senti essa falta, esse desamparo, se a pergunta foi em relação ao profissional de saúde. Agora, a gente, de fato, está precisando se reinventar, porque está sendo todos colocados à prova, todos. Desde o médico que está na ponta, a equipe que dá todo o suporte, o farmacêutico clínico, o gestor, o laboratório, toda a cadeia está sendo colocada à prova, toda a cadeia. Perfeito. Eu só fazer uma comparação.
Do ponto de vista do farmacêutico, não sei se foi isso que o Jefferson perguntou exatamente, mas eu interpretei também com, às vezes, ele tentar o contato com o fornecedor e não ter um retorno do fornecedor, né? Não ter o fornecedor por perto. Então, mais uma lição que fica de tudo isso que está acontecendo é que a gente tem que manter o relacionamento e manter o fornecedor sempre por perto, independente né, de ter uma pandemia ou não. Então, é uma relação que tem que acontecer todo o tempo para que flua esse atendimento, né? Que eu falo isso porque farmacêutica ensina... Independente se a resposta é negativa, né? Não tenho, né? Exatamente. Ele te falar, olha, não tenho, eu fiz de tudo, mas eu não tenho para te entregar. Então, isso é uma resposta importante. E porque nós, na faculdade, a maioria dos farmacêuticos são formados para falar que a indústria só vem aqui para te vender. E aí fica aquele, eu não vou receber, eu não tenho um bom relacionamento, porque eu acho que eu estou sempre perdendo. E muito pelo contrário, né? Esse relacionamento com os fornecedores, aliás, foi com a HC de São Paulo, quando eu era do primo HC de Ribeirão, que eu aprendi os encontros com fornecedores, né? Então, a gente começou a implementar lá no HC de Ribeirão os encontros com fornecedores justamente para fazer esse relacionamento, mostrar os pontos de fragilidade, para sempre a cadeia estar ali acontecendo. Então, mais uma vez, é importante isso, porque também eu nunca recebo, nunca tenho um relacionamento, nunca, não sei nem com quem que eu tenho que falar para resolver um problema, e de repente, numa pandemia, eu vou procurar. Né? Então, às vezes, né, as visitas foram suspensas. Como é que eu faço para que isso flua? Eu tenho que ter um relacionamento dentro da ética, dentro da integridade, mas para que a coisa aconteça e flua, né, na cadeia como um todo. E pensando que o laboratório não está lá só para vender, né, Elaine? Também. Bom, eu tenho duas perguntas do Dr. Fernando Carneiro, que é anestesista de Goiânia. A primeira é para o Bruno, e a pergunta é se o Bruno tem experiência com o uso de lidocaína venosa como adjuvante na sedação. A gente não utilizou a lidocaína. Quando a gente teve um baixo estoque de fentanil, o que a gente fez? A gente migrou muito para morfina, estabelecendo o critério de não ter disfunção renal usar morfina. E isso a gente tem um preconceito muito grande aqui no Brasil. Por exemplo, os escandinavos, o protocolo deles de analgesia básico é com morfina mesmo, em terapia intensiva, né? E são um país de primeiro mundo. Então, a gente, na medida possível, usou mais a morfina, e a gente usou como droga associada, tanto para analgesia, mas também alguns doentes para sedação. A gente usou a ketamina mesmo. A ketamina como droga adjuvante, poupadora de opioide, e às vezes para ajudar a controlar a agitação. Não vou dizer que foi um sucesso em todos os pacientes, mas alguns pacientes ficaram bem, usando ketamina em doses baixas, assim, 0,1, 0,2 mg/kg. E certamente isso teve um efeito poupador de opioide, além de usar outras alternativas. Mas a lidocaína intravenosa realmente não foi uma prática que nós fizemos aqui. Falcão, quer acrescentar alguma coisa em relação à lidocaína? Olha, Jorge, eu sou um ferrenho defensor da anestesia, analgesia multimodal, né? Você sabe disso, né? Eu advogo muito pela questão de poupar opioides. O excesso de opioides a gente conhece todos os efeitos colaterais. E eu faço muita anestesia ou opioide frio ou poupadora de opioide. Então, eu uso de rotina lidocaína, magnésio, ketamina, né? Que são adjuvantes para se utilizar menos opioides. Aqui eu não tenho propriedade, eu não tenho conhecimento para falar no cenário da terapia intensiva, né? Apesar do que eu anestesiar um paciente, né? É um paciente crítico, mas eu fico ali com ele 3, 4, 5, 10 horas, né? O Bruno fica semanas, né? Dias. Então, assim, na anestesia é totalmente factível, a gente já tem meta-análises mostrando que a lidocaína contínua, ela tem efeito poupador de opioide, realiza boa analgesia, né? Mas aqui eu estou falando no cenário da anestesia. Se você puder adicionar um pouquinho. Claro. Na terapia intensiva, a gente tem é muito comum a gente ver um uso de... Eu vou falar do fentanil aqui.
de doses muito altas, e talvez o Falcão pode me corrigir aí, por exemplo, 100 microgramas por hora de fentanil. Isso é uma dose altíssima, isso é uma dose um pouco mais alta, é dose para fazer a anestesia só com fentanil, né? Que tem descrições na literatura. Então, às vezes, 10, 20 microgramas por hora de fentanil, de uma solução diluída, é o suficiente para você dar uma analgesia adequada para um doente clínico. Não para um politrauma, para um doente cirúrgico pós-operatório imediato, mas para um doente clínico que o estímulo álgico é o tubo, ou é a posição que ele está, isso é o suficiente. E uma vez que o doente não está na fase hiperaguda, as primeiras 48, 72 horas, você acha que ele ainda está em ventilação mecânica, etc., tem muito doente que fica bem só com dipirona. Então, acho que, ou você dando analgésico pela via interal. Eu acho que tem que abrir a cabeça para outras possibilidades, né? Não pode esquecer os outros analgésicos, né? Isso, exatamente. E deixar enfim, usar mesmorfina, solução por via interal. Isso num doente que está numa fase um pouquinho mais adiante, talvez você evite o uso endovenoso, que vai ser importante para cirurgia, etc. Mas que para aquele doente que já está lá uma semana na UTI, talvez ele já não precise de uma infusão contínua da droga, né? Então, acho que isso tudo tem que estar na cabeça também. Obrigado, Bruno e Falcão. E a segunda pergunta do Fernando é o seguinte, ele começa comentando que eles têm um gabinete de crise e eles têm ajustado o gabinete de crise em relação à falta de fármacos sedativos e bloqueadores. E aí ele pergunta se existe uma previsão para a normalidade. Essa eu vou responder, Fernando. Neste momento é impossível saber. E vai depender de como a pandemia se comportar no nosso país. Como eu falei, a gente tem um aumento de produção dos opioides, dos bloqueadores neuromusculares e da cetamina entre 200% e 400%. E a gente teve que fazer, inclusive, durante algum tempo, até sacrificando um pouco alguns medicamentos para poder produzir os medicamentos usados no paciente crítico de Covid. Então, infelizmente, a resposta para a sua pergunta é: não sabemos. Um abraço para o Fernando aí. Tem uma pergunta do Guilherme Sintra, que é a seguinte: alguém já anestesiou algum paciente com uso de fentanil contínuo? O correto mesmo em épocas de não pandemia é a analgesia multimodal, que o Falcão falou nela agora. E ele cita aqui a importância do uso na metadona. Então, assim, só para a gente esticar um pouco mais a pergunta, a gente ouve muito todo mundo reclamar da falta de fentanil. Mas a gente tem uma porção de outros opioides. O Bruno citou a morfina, que ele usa nos pacientes de terapia intensiva, mas a gente tem os outros opioides também, alfentanil, sulfentanil. E quando a gente fala nisso, por exemplo, para as pessoas que perguntam quando vai chegar o fentanil, cadê o fentanil? Que não sei o que, eu falei, gente, não existe só fentanil no mundo, né? E o Guilherme traz a metadona e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as alternativas aos opioides, ao fentanil, né? Você me permite começar, Jorge? Claro. Isso, Guilherme, obrigado pela colocação. A gente vê muito colega anestesista falando, mas eu acho que a gente precisa só ter alguns cuidados com alguns pontos extremos, né? Vamos pensar assim, o anestesista, a atuação principal do anestesiologista é realizar, claro, a anestesia. Portanto, é trabalhar com sedação, hipnose e analgesia. E a gente tem um arsenal terapêutico enorme. Quando a gente vai para um ambiente de terapia intensiva, é um mundo. E aqui eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que o Bruno vai falar com muito mais propriedade. Onde existem alguns protocolos estabelecidos, né? A gente tem estudos e tem trials e assim por diante. E a gente acabou de comentar aqui, né, Jorge, você puxou uma discussão muito boa no início, que foi questão de novos profissionais que não estavam acostumados com este ambiente
e que precisaram ir para terapia intensiva. E você está fazendo um suporte à vida do paciente. Então, usa-se um protocolo padrão. E o Bruno já falou aqui com muita propriedade as mudanças que ele precisou fazer ao longo do tempo para poder se adaptar. Então, essa realidade do translacional anestesia do centro cirúrgico para a UTI, ela acontece em um determinado ponto, mas ela não é simples, ela é um grande desafio. Porque quando você fala, mas falta bloqueador neuromuscular, poxa, você quer um profissional melhor do que o anestesiologista para discutir bloqueador neuromuscular? Faz guiado por TOF, monitoriza a junção neuromuscular, você tem vários bloqueadores neuromusculares diferentes. Então, mas essa translacional do conhecimento ele não é tão simples. Da mesma forma acontece para os opioides. Então, se a gente for parar para estudar, né, o que o anestesista faz, então vamos lá, você quer usar um analgésico para você poder acoplar um paciente numa ventilação mecânica melhor, enfim, para você trazer um conforto num paciente melhor. Você tem toda a via da dor, você tem a transdução do estímulo, você tem a transmissão por um nervo periférico, você tem a modulação na medula e você tem a percepção. Então, você pode atuar em todos esses níveis. Como? Usando alfa-2 agonistas, né? Clonidina, dexmedetomidina, usando sulfato de magnésio, usando lidocaína, usando outros analgésicos, né? Quando o paciente permitir um anti-inflamatório, um analgésico simples. E os opioides, que são vários, né? Então, você tem a metadona, mas você tem fentanil, você tem sulfentanil, você tem remifentanil. Então, veja, esse é um capítulo à parte que existe uma especialidade para isso, que é a anestesia, né? Então, não é simples, porque são 3 anos de formação. Então, o translacional não é tão simples, né? E o que o Guilherme falou é uma colocação que, para a gente, às vezes a gente se pergunta, poxa, eu tenho 13 anos de anestesia, eu nunca anestesiei um paciente com fentanil contínuo. Ou nessa dose que o Bruno acabou de falar, né, Bruno, que é 1 ml por quilo de fentanil, né, para fazer uma anestesia pura com fentanil. Mas são os desafios da prática, né? São os desafios do dia a dia. Existem opções? Existem opções. Para colocar na prática é fácil? Já era difícil antes, imagina nessa situação de estresse que estamos vivendo, né? Então, eu só tô, é só para a gente não ser tão extremista, né? E ter existem muitas dificuldades no meio do caminho. Quer complementar, Bruno? Assim, eu vou ser bem sério, teve um momento que a gente tentou ir atrás do sulfentanil, até foi a equipe da anestesia aqui do Salas Clínicas que pediu, vamos tentar o sulfentanil, outras alternativas, mas na ocasião acho que não foi disponível, não encontraram no mercado. Então a gente trabalhou com outras alternativas, mas aí entra de novo a importância da farmácia, né? Em vez da gente chegar num ponto que acabou o fentanil, e aí você é obrigado a usar morfina para todo mundo, por exemplo, você direcionou o consumo para uma outra situação, um consumo que era seguro, dentro de evidência científica, e você conseguiu reservar o fentanil para quem tinha, por exemplo, disfunção renal, que o risco de intoxicar por morfina e ainda assim ficar com dor, porque o metabólito ativo não... o metabólito é ativo, mas não tem efeito analgésico tão potente. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma adequada, né? Então, aí acho que realmente tem que ter a cabeça aberta, né? A cabeça aberta para as alternativas e ver o que tem disponível mesmo naquele momento. Então, Bruno, só então, continuando com a cabeça aberta, a pergunta é como é desmedetomidina no ambiente da terapia intensiva? E o Fausto pergunta, além da desmedetomidina, a descetamina. Vocês já falaram um pouco sobre o ketamin, se você quiser complementar alguma coisa, mas algo sobre a desmedetomidina. A dexmedetomidina, assim, para a gente, na fase inicial dos pacientes de ventilação mecânica, ela não gera sedação profunda, então acaba que nos momentos iniciais desses doentes com Covid, não é a melhor estratégia para a gente utilizar, né? A gente acaba priorizando ali ou Propofol ou Midazolam, e a ketamina pode entrar nessa equação também, né? Ketamina em doses mais altas, só que tem alguns doentes que ficam dissociados, não ficam legal com a ketamina. Ficam naquele estado de transição, né?
Mas a dexmedetomidina, eu acho que o papel dela é naqueles pacientes que saíram da fase aguda. Assim, no HC, o que a gente bolou, né? Quando a gente fez um protocolo de sedação, então a gente pensou em 3 fases do doente com COVID, esse doente com uma SARA grave, que vai ficar bastante tempo em ventilação mecânica. Então, uma primeira fase é aquela que ele precisa de sedação profunda para garantir ventilação protetora, e geralmente nessa fase ele vai estar curarizado, e a gente espera que isso dure em torno de 48 horas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do doente. Uma segunda fase que ele ainda está em ventilação, mas não está em condições de desmame, e aí entra o propofol em dose baixa, pode entrar a dexmedetomidina, mas eu acho que o melhor momento que ela entra é naqueles pacientes que estão próximo ao desmame da ventilação mecânica, para ajudar a controlar a agitação, no paciente que teve delírio. Então, acaba sendo uma boa droga quando está peri-extubação. Que é difícil de dizer isso no COVID, qual que é esse momento, tá? Mas foi o jeito que a gente raciocinou aqui o protocolo de sedação, para dizer assim, nessa fase, sedação profunda é uma droga preferencial, a segunda fase ali você quer que fique uma sedação leve. A nossa prática sempre foi, baseada nas últimas evidências, de não sedação na nossa UTI, na UTI clínica. Isso até alguns anestesistas eles não gostam tanto dessa ideia, né? Mas a nossa prática sempre foi de não sedação nos doentes que não pensavam de sedação profunda. Mas pelo COVID, pelo risco de evento adverso, a gente acabou deixando os doentes um pouquinho mais sedados para eles ficarem lá num nível de sedação leve, facilmente despertáveis, mais sedados, né? Um RAS-2, RAS-3, que é a escala que a gente utiliza. E aí, eu acho que isso, nessa segunda fase a dexmedetomidina entra, mas eu acho que ela vai entrar melhor nessa fase de transição, e aí ela vai ter o potencial analgésico, né? E vai ter o seu potencial de controle de agitação também. Perfeito. Tem uma questão aqui interessante, Falcão, que eu vou passar para você, que é quais as opções seguras para anestesia em pediatria. Eu sempre acho que alguém perguntar alguma coisa de anestesia em pediatria é uma armadilha, mas, de qualquer forma, no lugar da fentanila e da remifentanila. Bom, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? Para substituir o fentanil, remifentanil. Assim, quando a gente está falando em anestesia geral, a gente está falando basicamente de 4 pilares, né? Analgesia, hipnose, a imobilidade e o bloqueio autonômico. Para cada um deles, a gente vai utilizar uma medicação. Aqui, acredito que o colega esteja se referindo ao pilar analgesia, já que está citando 2 opioides, né? O opioide é uma medicação importante na analgesia dos pacientes. Hoje, ele saiu da base, né? E ele faz parte de um contexto de adjuvantes, né? Pelo menos isso é o que mais tem se discutido, vai? Então, quando você substitui um fentanil ou remifentanil, você vai pensar num outro opioide, ok? Você tem o alfentanil e o sulfentanil. E quando você fala no remifentanil, e aí pensando numa analgesia, numa manutenção anestésica, você pode lançar mão de todos esses adjuvantes que eu te falei. A questão é, a gente não tem estudo em pediatria, então a gente não sabe o que está fazendo com aquele sistema nervoso da criança de estar também bombardeando com tantos adjuvantes e anestésicos diferentes, né? Então é aquilo, você não tem muito como fugir. Tem adjuvantes que, claro, que você pode usar, que já está bem descrito na literatura. Agora, nesse contexto, você muda o tipo de opioide. Cetamina em criança, Falcão, qual é a sua experiência? Não tem. Eu faço pouco anestesia pediátrica, então Por isso que eu falo que a anestesia pediátrica é sempre uma armadilha. Eu prefiro não armadilha. dizer, porque senão eu vou dizer besteira. Mas eu faço pouco anestesia pediátrica, e quando eu faço anestesia pediátrica, eu faço arroz com feijão. Então... Tá certo. Eu queria propor a gente está quase chegando no fim da nossa live. A Elaine sempre fala, nossa, como passou rápido, e realmente passou rápido. Eu queria propor uma reflexão aqui de vocês três em relação ao tema específico, que é como balancear o medicamento para anestesia e terapia intensiva do paciente crítico com COVID e para o paciente com procedimentos eletivos, né?
E aqui, óbvio, a gente talvez pudesse ficar aqui algumas horas falando sobre isso, mas eu queria começar com a Elaine, basicamente tentando trazer a necessidade, primeiro, do comitê de crise, que algumas pessoas falaram em alguns lugares e que eu acredito que nos hospitais de vocês, do Bruno eu sei que tem, nos hospitais que o Falcão trabalha, eu gostaria que ele falasse também, mas como que é o papel da articulação, seja em comitê, seja em outros fóruns, para a gente equacionar essa questão. E eu queria que a Elaine começasse. Bom, eu vejo essa como uma oportunidade, pensando, né, na profissão farmacêutica, justamente porque, apesar de um grande desafio, porque muitas vezes os farmacêuticos estão dentro, né, principalmente no interior do país, nos hospitais menores, ainda estão dentro das farmácias e pouco interagem, né, com a equipe mesmo para decidir, para tomar uma decisão. Normalmente é só baseada em consumo médio mensal e vamos lá, faço uma programação e chega o medicamento. O que é muito louvável, que se faz essa programação pensando em consumo médio mensal, em estoque de segurança, já está fazendo muito bem feito a gestão de estoques. Mas é muito importante que esse comitê de crise ele aconteça e na Covid, especialmente com a interiorização, né, da pandemia, que isso seja diário, que realmente tenha, né, essa discussão diária de avaliação de estoque diário, de contato com o fornecedor diário, para que eu saiba se o meu estoque de segurança, ele realmente é de segurança, né? Porque às vezes eu estou contando que o meu fornecedor vai me entregar. A gente na live anterior teve levantou isso, né? Que às vezes você fecha o contrato, ele participa de uma licitação ou de uma, né, uma tomada de preços e depois simplesmente fala, olha, eu participei, mas eu estou te deixando na mão porque eu não tenho como te entregar. Ou então vem com um preço assim absurdamente, né, caro, que aí os gestores falam, não sei se eu devo ou se eu não devo, principalmente nas instituições públicas, né, porque vai vir toda a discussão a respeito desse preço. Então, é muito importante que haja esse diálogo diário e essa interação com a equipe, né? Eu estou aqui aprendendo um monte hoje e é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, que o farmacêutico tem que fazer no dia a dia, essa troca, né? Tanto os médicos, né, e a equipe toda entender como que é também o lado de cá para conseguir que esse medicamento chegue, né, e quais são as dificuldades logísticas para que isso aconteça, entender isso e também o farmacêutico entender um pouco da dinâmica que ainda se está aprendendo desse paciente, né. Então, fica assim, uma lição aprendida e também uma grande oportunidade para a profissão farmacêutica, eu entendo, com essa pandemia, para sair da casinha e fazer essa gestão mais perto, uma gestão clínica. Ou seja, o comitê de crise não deve deixar de ser de crise, mas não deve deixar de ser um comitê. Exatamente. Isso aí. Bruno? Assim, aqui nos Estados Unidos, a equipe da diretoria bolou o comitê de crise desde janeiro, quando começou a aparecer lá eu lembro até hoje, eu estava de férias em janeiro, né? Estava na praia e tal, na época podia ir para a praia, e vi lá na China, lockdown, não sei o quê, e o pessoal aqui já tinha bolado o comitê desde o começo, já para se preparar, né? É claro que a hora que a coisa chegou aí acelerou 200, 300, 500%, né, para a gente conseguir botar as coisas adiante. Mas, sem dúvida, ter o comitê de crise, felizmente eu não era eu quem tomava a decisão, eu era mais um interlocutor e executor, né, do que era solicitado, do que tomador de decisão, né? Que eu acho que quem tomou a decisão está de parabéns, né, nesse contexto. Mas, assim, esse balanço entre o que vai para terapia intensiva, o que vai para anestesia centro-cirúrgica, acho que, de novo, vai ser realmente um trabalho em equipe para ver o que cabe melhor para cada situação, sem prejudicar os pacientes ou minimizando riscos, né, na medida do possível. E aí, eu realmente acho que a sua frase resume isso bem, Jorge. Manter o comitê, não é um comitê de crise, é um comitê, né, de gestão ali da situação naquele momento.
Jorge, eu não vejo outra maneira também. Eu acho que é sentar todos à mesa e conversar, né? E chegar num consenso. Não há outra maneira. E isso incluindo o gestor, né? Porque às vezes você não para pensar, mas você vai manter a endoscopia eletiva, uma endoscopia é uma ampola de Propofol. E lá na UTI você, às vezes, faltando, né, hipnóticos para os pacientes. Então, sentar todos à mesa, entender a visão de cada um, né? Os anestesistas, eles conseguem, em muitas cirurgias, mudar suas técnicas. Nós fizemos isso nos nossos hospitais, nós temos um comitê de crise. Nós fazemos essa reunião, que é que eu comentei com a farmácia clínica, o intensivista, o anestesista. Então, antes nós tínhamos rotinas, né, de determinados procedimentos que eram realizados com anestesia geral, passaram a ser realizados com anestesia regional, né? Então, é sentar e capilarizar isso, entender que às vezes uma determinada medicação é melhor deixar mais disponível para um lugar, porque para o outro lugar você pode usar outra medicação e chegar no consenso. Se me permitiu, acho que tem uma outra oportunidade também, né? A gente vinha de uma discussão recente, aí, 2019, da medicina baseada em valor, de reduzir desperdício na saúde, no meio da saúde. A gente sabe que os planos de saúde cada vez ficando mais caros, etc. E eu acredito que tem oportunidade até de a gente não só fazer uso racional do sedativo, do opioide, etc., mas também aquele exame que eventualmente se pede uma rotina que não é baseada em evidências, etc., isso a gente também abolir da prática por um tempo, e se Deus quiser, pelo tempo que for necessário. Mas acredito que isso tudo entra em discussão, né? A gente fazer aquilo que realmente é necessário, né? Evitar os pedidos de exames a mais, e aí entra endoscopia, enfim, diversos procedimentos que vão envolver o consumo dessas drogas, né? Ótimo. Gente, eu acho que a gente cobriu basicamente tudo que a gente se propôs a falar. Eu queria, antes de finalizar, dizer que a gente tem no Cristália um material muito bom feito pela doutora Natália, que está escondidinha por aí, a respeito dos opioides alternativos e dos bloqueadores neuromusculares. Então, se alguém se interessar, se alguém quiser, pode solicitar. O nosso SAC tem esse material e a gente pode disponibilizar. Então, é um material mastigado que mostra a indicação, dose, evento adverso, interação medicamentosa, enfim, para aqueles que não têm mão com os opioides alternativos, né? Então, bom, primeiro queria passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês finalizassem rapidamente. O que a gente aprendeu da pandemia, como é que a gente vai daqui para frente se comportar em relação a tudo isso? Acho que todos vocês já abordaram um pouco a mudança de mindset que cada um de nós tem que ter em relação a isso, mas queria que vocês resumissem um pouquinho do que é o nosso aprendizado e como que a gente quer voltar com os procedimentos seletivos daqui para frente. Então, Falcão, você está na tela, começa. Bom, Jorge, obrigado pelo convite. Obrigado, Cristália, tá, pelo convite. É uma honra estar aqui. Aprendi bastante com a Elaine e com o Bruno. E eu acho que assim, eu vejo sempre a metade do copo cheio, pelo menos eu tento, né? E essa pandemia trouxe muitas coisas positivas, né? Uma delas é ver a comunicação entre as pessoas e o altruísmo das pessoas na proatividade da ajuda, né? Todos os brasileiros, não só os profissionais de saúde, mas todos os brasileiros tentando ajudar de alguma forma, tentando fazer alguma forma, uma cadeia de união para poder ajudar, né? E eu acho que a gente foi colocado à prova desse desafio, né, para salvar esses pacientes e ter que conversar mais dentro dos hospitais, né? Seus diferentes setores e tendo que conversar. Então, às vezes,
soa um absurdo retornar às cirurgias eletivas, mas a gente tem que parar, senta à mesa, escuta. Por que vai retornar à cirurgia eletiva? A gente não pode esquecer que o hospital privado, ele precisa pagar a conta no final do mês, senão ele vai quebrar, ele vai fechar, e aí ele vai deixar de dar assistência para outros pacientes. Mas ninguém vai colocar o paciente em risco ou vai fazer uma imprudência, não tem leito de UTI, não tem medicação, não tem EPI, mas mesmo assim eu preciso fazer cirurgia eletiva. Ninguém vai fazer isso. Mas é um período de transição. Então, acho que a mensagem final que fica aqui em cima do que a gente discutiu, os colegas que forem avaliar as cirurgias eletivas, o retorno das cirurgias eletivas nos seus respectivos hospitais, façam uma avaliação extra-hospital, uma avaliação intra-hospital. Avaliação extra-hospital, veja se está diminuindo os casos de Covid, veja se está melhorando, né? Como que está a lotação dos demais hospitais da sua região. E dentro do hospital, né, como é que está a sua taxa de ocupação dos leitos, sua taxa de ocupação da UTI, se você tem EPIs, se você tem as medicações, crie o fluxo. Os colegas que estiverem aqui, que são os colegas da ponta, né, sentem com as equipes multidisciplinares, com a farmácia clínica e junto com os gestores ajudem a criar esses fluxos. Eu acho que se nós conversarmos, a gente vai chegar a um desfecho melhor. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Falcão. Bruno, seus comentários finais. Olha, acho que foi um momento de muito aprendizado, né? Até agora, e acho que ainda vai ser, principalmente nessa... a gente vai passar por essa fase de transição que o Falcão comentou. Só antes de comentar, realmente queria agradecer aí ao convite da Cristália e participar aqui hoje desse momento. É uma oportunidade interessante para a gente passar um pouquinho do que vivenciou, né? E acho que os meus aprendizados, eu aqui anotei quatro coisas. Eu acho que o trabalho em equipe multidisciplinar, eu acho que ele nunca foi tão importante para a gente conseguir passar por isso de uma maneira menos traumática. Não vou dizer que não foi para todos, né? Porque todos trabalhamos muito. Acho que comunicação efetiva entre todos os níveis, não só dentro do dia a dia das unidades, mas do gestor para a gestão média, para o coordenador da UTI, para o responsável do centro cirúrgico, enfim, e a comunicação entre todos os interessados aí. Acho que um grande aprendizado é a gente ver quanta oportunidade de melhoria existia, né, em redução de desperdício, e eu acho que isso a gente tem que ver onde está havendo desperdício, tentar aproveitar a gente para que isso não recorra, né? E fundamental a gente ter essa visão sistêmica, que o Falcão comentou, né? Ver o ambiente interno e externo, mas entender que a gente está introduzido dentro do sistema, que a gente não pode falar, eu sou anestesista, eu faço minha anestesia lá e vou embora. Não, você tem uma responsabilidade. Eu sou intensivista, eu vou lá, vejo meus doentinhos e vou embora. Também não. O farmacêutico vai lá e faz o seu provisionamento e tal, vai embora. Não, a gente tem que entender que a gente está dentro de um sistema de saúde, seja privado, seja público, e tentar ter uma visão menos local e um pouquinho mais sistêmica do que está acontecendo, né? Acho que são os meus aprendizados e eu acho que de muitos aí, né? E mais uma vez, muito obrigado, Jorge. Elaine? Então, Jorge, quero agradecer essa oportunidade de aprendizado, agradecer o convite do Cristália, doutor Bruno, doutor Falcão, muito obrigada, aprendi muito com vocês. E além do que eles já colocaram, eu acho que a gente falou de uma coisa muito importante, que é a formação. Embora não seja uma coisa imediata, né, a gente tem que repensar a formação no Brasil e trabalhar aí ao médio e longo prazo, mas também ampliar ou intensificar os treinamentos internos, né? Então, além de formar melhor, mas aquele que chega e que não está bem formado, como que a gente vai ter uma equipe capaz de fazer essa instrução? E eu deixo aqui o alerta porque muitas vezes a gente está na assistência e às vezes no hospital de ensino a gente esquece que qualquer profissional é um preceptor, né? Qualquer profissional ensina aquele estudante, aquele residente que está ali aprendendo, né? Então, e o profissional que acabou de sair do mercado. Então, é fundamental que, nesse momento, a gente esteja aberto também a transmitir o conhecimento e a fazer com que aquela pessoa evolua junto com a gente para que flua melhor esse trabalho. Então,
pensando em tudo isso, né, em relação aos farmacêuticos, esse olhar para a gestão de riscos, né, que vocês já abordaram também é fundamental, que o farmacêutico olhe para fora da farmácia e interaja com todos esses atores. Muito obrigada mais uma vez, foi um grande prazer. Bom, eu também tenho que dizer que eu aprendi muito com vocês três. Tenho que dizer também que foi extremamente agradável. Acho que vocês tiveram, no final, uma sintonia e uma complementariedade, tanto em relação aos settings específicos em que vocês trabalham, mas também em relação aos olhares. Acho que o que fica para nós é o diálogo mesmo, que foi unânime entre vocês três nas falas finais. Eu quero colocar o Laboratório Cristália à disposição de todo mundo, não só para vender, né, Elaine, mas para discutir alternativa, para discutir saída, para propor coisas que sejam criativas e até para pensar fora da caixa, que é uma coisa que a gente faz muito dentro do laboratório. Então, acho que ter vocês num evento como esse é um privilégio enorme para nós. Queria agradecer extremamente a vocês todos e agradecer a nossa audiência, que chegou a 150 pessoas. E espero que o que a gente conversou aqui tenha sido útil e tenha sido satisfatório para todo mundo que assistiu. Então, pessoal, obrigado, até a próxima. Obrigado, Falcão, obrigado, Bruno, obrigado, Elaine, obrigado à audiência toda, obrigado, Natália, que me ajudou aqui, obrigado a Ana e Paula, da nossa área de eventos, obrigado ao Lucas, que pilotou toda essa infraestrutura que permitiu que a gente proporcionasse para a nossa audiência um evento tão legal. Então, gente, boa noite para vocês. Obrigado, um prazer vê-los, gente. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.